Bob era um menino gordinho e todos zoavam ele. Uma vez, deixaram ele nu no meio do ginásio da escola. O que eles não sabiam é o que ele se tornaria alguns anos depois. Hoje, nós vamos relatar um filme chamado Central de Inteligência, estrelado pelo nosso lindo, majestoso, grandioso The Rock. Ops, Dwayne Johnson. Aí você já sabe que o filme é bom, né? E temos também nosso outro lindo, divertido, engraçado, carinhoso, Kevin Hart. Como será que o gordinho vai se vingar, hein? Assiste até o final que você vai descobrir, aprender muito com essa história e ficar muito feliz. Mas antes, se prepare, respire fundo e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa em uma escola do ensino médio. Rob está tomando banho no vestiário dos meninos quando um grupo de valentões o vê no chuveiro. Calvin está sendo elogiado e prestigiado por toda a escola durante uma assembleia. Os valentões jogam Rob nu para dentro do ginásio. Calvin e sua namorada, Maggie, são os únicos que não riem. Calvin dá a ele um casaco para se encobrir enquanto ele foge. Então, 20 anos depois, Calvin não está fazendo muito sucesso. Ele é um contador e odeia o seu trabalho. No almoço com sua esposa Maggie, aquela mesma garota do ginásio, eles discutem um pouco, mas logo ela tenta mudar de assunto, mostrando fotos do vestido que ela planeja usar para seus 20 anos de escola, já que haverá um reencontro dos estudantes. Calvin admite que ele não quer ir. Maggie se ofende e diz que a vida dele é muito chata. Calvin volta ao trabalho e vai para o Facebook. Depois de olhar o evento para a reunião, ele recebe um pedido de amizade de Bob Stone. Ele está confuso, mas confirma de qualquer forma. E quando ele faz isso, seu telefone toca. Ele se assusta, mas responde e percebe que é Maggie. Ele pede desculpas e ela sugere que eles vão ao psicólogo. Ele diz que eles não precisam, e enquanto ela tenta explicar por que ela acha que é uma boa ideia, ele começa a receber textos de Bob Stone. Ele diz que está na cidade para o reencontro e quer se encontrar com Calvin. Ele pergunta a Bob quem ele é, enquanto concorda com Meg. Bob revela que na verdade é Rob do colegial, e ele fica chocado. Quando ela sugere que eles vão mais tarde naquela noite, ele diz que não pode, porque ele tem planos. Ela pergunta com quem, e ele diz Bob Stone. Ela acha que é um nome falso, e ele explica que na verdade é Rob. Logo ela se lembra de quem ele está falando e concorda que ele vá. Calvin vai ao bar, e é abordado por um homem incrivelmente shapeado que ele não conhece. Então, o homem se revela como Bob Stone. Rob, o esquisitão, aquele mesmo do ginásio. Calvin fica chocado. Os dois se sentam e conversam. Eles falam sobre trabalho, e Bob revela que ele foi um empreiteiro federal antes de ser demitido. Bob sai por alguns segundos quando o homem tenta tomar seu lugar. Calvin se levanta e reclama. Bob retorna. Acalma os ânimos e os dois saem. Os dois visitam sua velha escola e revivem momentos horríveis. Calvin fica triste por seu presente não estar à altura de seu passado. Em uma tentativa de hypar Calvin, Bob o convence a fazer seu famoso backflip. Ele tenta e... ele não vai tão bem assim. Eles vão à casa de Calvin, onde Bob pede um favor para resolver um problema de liberdade condicional. Calvin concorda, mas não percebe o que Bob é agora. Dentro de casa, ele olha para a conta do indivíduo e vê milhões de dólares. Contas fantasmas em todo mundo. Quando seu computador começa a ficar doidão, Bob bate e derruba cerveja em cima dele, o que danifica o dispositivo. Bob então pergunta se pode passar a noite lá. Calvin concorda. Então de manhã, vai até a sala toda bagunçada. Calvin ouve as batidas na porta e vai ver o que é. E é nada mais, nada menos do que a CIA. Eles perguntam se ele teve algum contato com o Bob, e Calvin diz que sim. Ele está no sofá. Eles entram e não encontram nada lá. Calvin fica confuso e pergunta o que está acontecendo. A federal diz que Bob é procurado por traição de assassinato e atualmente tem segredos de estado que ele pretende vender aos adversários dos Estados Unidos. Ele tenta dizer que ele nem sequer conhece Bob. Isso tudo é questionado quando é revelado que Bob o teve como contato de emergência necessário em todos os seus formulários. Calvin tá boladão, mas a agente Harris tomou seu estado nervoso como uma indicação de que ele está escondendo algo. Então, ela diz que ele terá que provar que ele não está alinhado com Bob. Agora no escritório de Calvin, Meg liga. A agente Harris diz pra ele não dizer nada fora do comum. Meg confirma o encontro com o psicólogo e desliga. Calvin está tendo um dia intenso. A segunda chamada é Bob. Ele diz que está com problemas e na escadaria. A agente Harris e sua equipe vão e dizem pra Calvin se esconder em seu escritório. Bom, Bob já está lá dentro. Ele pergunta o que está acontecendo, mas não está conseguindo nada de Bob. Bob tira a gravata de Calvin e depois chama um Uber. Ele pergunta novamente a Bob o que está acontecendo, e em vez de uma resposta, Bob pergunta se ele está dentro ou fora. Bem, ele diz que está fora, e então Bob diz a ele que não importa, porque ele já está dentro. Bob fica em cima da mesa e coloca a gravata no aspersor. Calvin responde que ele está fora. Bob coloca fogo na gravata e diz que a única maneira de sair é entrando primeiro. Depois ele tenta dar sua arma a Calvin. Calvin corre e grita que Bob está lá. Agora, todos no escritório olham para Calvin, antes que Bob o jogue no chão. Enquanto agentes entram na sala, Bob finge que Calvin é um refém.
Uma guerra no escritório começa. Calvin tenta fugir, mas é pego em um carrinho. Bob lida com todos os agentes até que um agente enforca ele. Ele pede ajuda a Calvin, que acabou de pegar a arma. Então, ele começa a lutar com o agente e sem querer dispara contra o agente. O agente tenta prender Calvin agora, porque ele agora é cúmplice. Bob bate nele e coloca Calvin no carrinho novamente. Ele começa a correr em direção à saída. Ele encontra um grupo de agentes, incluindo a agente Harris. Os dois falam por um momento, enquanto ela diz pra ele se entregar. Calvin tenta se resgatar e por fim Bob tem uma ideia pra fugir. Quando cai o jato d'água, ele dispara uma granada de flash e corre com Calvin pela janela, aterrissando no gorila. Calvin não tem escolha a não ser ir para o Uber, porque eles estão atirando nele também. Após escaparem, Bob se explica, dizendo que um inimigo do Estado roubou chaves de criptografia de todo o sistema de espionagem de Bob, e que ele pretende vender a um comprador se o sistema for bem sucedido. Ele diz a Calvin que precisa de sua ajuda para resolver a última peça do quebra-cabeça, para poder salvar os Estados Unidos. Calvin não se importa e quer sair. Ele diz a Bob para parar o carro, mas Bob o leva para um lugar. Calvin quer ir para casa, mas Bob diz que eles precisam limpar seus nomes. Agora, Calvin está frustrado. Ele disse que a Harris disse que Bob roubou os códigos, mas Bob nega. Ele diz que Harris está tentando incriminá-lo pela morte de seu parceiro. Bob explica que ele e seu parceiro Phil estavam numa missão juntos, rastreando esse suposto texugo negro em um apartamento. Até que eles se separaram e então o elevador em que Phil estava explodiu. Ele tentou salvá-lo, mas ele não conseguiu. Os dois são atacados por um cara em uma moto, que dá uma pneuzada na cara dele. Mas ele é jogado de sua moto quando Bob joga um pedaço de metal entre as rodas. Calvin vê a moto livre e sai de lá, deixando Bob lutar sozinho. Ele telefona pra Meg dizendo pra se encontrarem no terapeuta, e não em casa. Ela percebe que ele está falando de uma forma meio estranha. Harris faz ele entrar na van e diz a ele que sabe que ele é inocente. Ela pergunta se ele sabe como o parceiro de Bob morreu. E ele diz que o texugo negro o matou, mas ele é informado que Bob é o texugo negro. Um clipe mostra Bob traindo seu parceiro. Ela explica que a única maneira de Bob vender os códigos é com a ajuda de Calvin, porque ele é a única pessoa em que Bob confia. Caraca, tudo isso por causa do casaco dele, né? Harris dá a ele um dispositivo com um botão para apertar. Isso vai alertá-lo se Bob aparecer. Agora, na sessão de terapia, Calvin fica horrorizado ao ver que o terapeuta é Bob. Ele tenta sair, mas Meg o faz ficar. E ele sabe que ele não pode dizer a ela o porquê ele quer sair, então ele permanece. A sessão fica estranha rapidamente. Finalmente, quando Calvin já se esgotou, ela pensa que ele não quer se esforçar para salvar seu casamento e ela sai. Bob diz que ela vai perdoá-lo quando eles salvarem o mundo. Calvin ameaça apertar o botão, mas eventualmente Bob convence Calvin a ajudar ele, e promete que está do lado certo dessa briga. Então, Calvin vai até a única pessoa que pode ajudá-lo a conseguir o número de transação. Trevor. O do GTA? Não. O valentão da escola que zoava Bob. Trevor dá os códigos, reconhece Bob e continua a zoar ele. Bob sai triste, mas conseguiu os códigos. Harris telefona e ameaça Calvin, dizendo que eles estão prestes a acusar a Meg de conspiração. Em troca, eles querem Bob. Lá dentro, Bob diz que não tem muitos amigos e promete nunca trair Calvin, porque ele é seu único amigo. Mas depois, Calvin pede desculpas, revelando que ele disse a Harris onde eles estavam. A CIA chega e leva Bob e Calvin. Agora, Harris tenta obter respostas de Bob. Calvin ouve gritos de dor da sala e decide derrubar um agente e render os outros. Ele então vai buscar Bob e algema Harris. Eles tentam sair e batem nos agentes. Calvin tenta usar o cartão-chave que ele conseguiu do guarda, mas não está funcionando. Um agente tenta render Calvin, mas Bob salva o dia. Eles saem e explodem outro carro. Agora eles usam os códigos, que dá em um lugar no mapa. Bob disse que para chegar lá eles precisaram pegar um avião emprestado, se é que você me entende. Enquanto Calvin distrai o guarda, Bob simplesmente puxa o avião do hangar. Facinho, né, pai? Quem não consegue? Calvin acredita que Harris é o texugo negro. Quando eles chegam, Bob quer se separar de Calvin, mas Calvin está com medo. Bob vai até um estacionamento entregar o código a alguém. Calvin vê Harris e corre para avisar Bob. Quando ele chega, Bob atira nele. Quando Bob está prestes a dar o prometido, Phil aparece do nada e revela que ele é o texugo negro. Harris os interrompe e começa a brincadeira. No meio da fuleiragem, Calvin vê os drivers no chão. Ele pega e corre. Ele é perseguido pelo comprador. E quando está prestes a ser atingido, Bob salva ele. Calvin continua correndo e para numa ponte. Do nada eles estão cercados pelos dois. Eles tentam convencer Calvin de que são inocentes, mas logo eles começam a atirar. Calvin atira em Bob e depois rende Phil. Mas depois Phil fica sabendo que ele está sem munição. Calvin joga a arma em Phil, mas ele pega e a recarrega. Depois ele rende Calvin, revelando toda a farsa do dia no elevador. Calvin tenta dar seu mortal. Ele falha, mas tudo serviu apenas para uma distração. Bob chega por trás. Cê é louco, não deve ser legal ficar de costa pro The Rock não, mano. Bob literalmente rasga sua traqueia e o joga no rio. Bob diz que Calvin é perfeito para um agente da CIA. E ele estava o tempo todo do lado de Harris. Eles vão àquela reunião lá da escola. Eles chegam
e Harris pergunta a Calvin se ele quer entrar pra CIA, e dá uns códigos a Harris lá, mas ele tá tão surpreso que não consegue responder. Maggie aparece e está confusa sobre tudo. Por que o terapeuta tá ali? Eles respondem, mas ela não acredita. Calvin diz que ele está feliz com sua vida por causa dela, e ela não se importa com o resto. Lá dentro, Bob é eleito como o rei da festa. E está muito confuso sobre isso. Trevor decide zoá-lo na frente de todos novamente. Trevor empurra Bob. Mal sabe ele que tá brincando com o demônio. Bob então revida. Ao subir ao palco, ele faz um discurso agradecendo a Calvin, antes de se despir na frente de todos. Ninguém se importa. Óbvio, né? Então, a paixão do ensino médio de Bob, Darla, aparece. Eles começam a flertar, e Bob a beija. Daqui a pouco, Bob já tá sem nenhuma roupa. Tempos depois, Meg está grávida. Bob está esperando Calvin, que está começando na CIA hoje. Ele dá a Calvin um presente, seu velho casaco do colegial. Assistindo o nosso resumo, você economizou cerca de 1 hora e 40 minutos. Porque nem todo mundo tem tempo de ver o filme completo, né? Você sabe que tempo é o recurso mais importante que nós temos, já que nenhum dinheiro no mundo pode comprar mais tempo. Tenho certeza que isso merece seu like, né? Se você conhece algum filme que gostaria de ver o resumo, escreva aqui embaixo que estaremos lendo.